Use é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se rolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher, Use é alto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. Salve, salve, amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Fernando Silva aqui nesse GP às 10 desta noite de segunda-feira, primeiro dia de outubro. Então, antes de tudo, desejar a todos vocês um grande mês, uma grande semana e muito trabalho para todos nós aí do Grande Prêmio, até a respeito do que foi esse último fim de semana do GP da Rússia e todo o desdobramento a respeito dessa grande polêmica que foi a ordem de equipe aí do Toto Wolff. O Galvão Bueno o chamou de Bobo Wolff, o que eu até concordo, foi totalmente desnecessário. Foi um episódio bastante esmiuçado pelo Vitor Martins, pelo Flávio Gomes, nesses últimos vídeos aí no canal do YouTube do Grande Prêmio. Mas eu queria pegar uma carona também e falar um pouquinho a respeito por um outro viés. Toda essa ordem de equipe, todo esse jogo que foi orquestrado nesse último domingo lá em Sochi, já era esperado, considerando que o Valtteri Bottas, como segundo piloto, vem exercendo bem esse papel, não oferece resistência ao Hamilton. Isso desde quando ele foi alçado à condição de piloto da Mercedes no começo do ano passado, de 2017. E aí que eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito. Voltar um pouquinho no tempo e entender um pouco por que essa opção da Mercedes pelo Valtteri Bottas à época para substituir o Nico Rosberg, que havia saído, né, do campeonato, pediu a sua aposentadoria, que foi uma grande surpresa na época. E aí a Mercedes tinha como opção o Pascal Wehrlein e o Valtteri Bottas, né? O Bottas como piloto do Toto Wolff e o Wehrlein como reserva imediato da Mercedes. E a Mercedes, ela optou pelo conservadorismo, ela optou por um piloto que pudesse trazer um pouco mais de harmonia dentro dos boxes, em comparação com os últimos anos do Nico Rosberg, ao lado do Hamilton, que travaram uma verdadeira batalha ali nos boxes e nos bastidores da Mercedes. Então o Toto Wolff optou por um piloto que não causasse a cisânia dentro da equipe, e aí trouxe o Valtteri Bottas. E aí, na minha visão, aquilo ali já configurou um desfecho assim, bastante favorável em relação ao Lewis Hamilton, porque aí ele passou a ter ao seu lado um piloto que trabalha bem como equipe, como team player, né? Como é uma expressão que o pessoal tem usado bastante nesses últimos tempos. Tem trabalhado muito como um jogador de equipe, mas é um piloto que não oferece resistência, não briga diretamente com o Hamilton por vitórias e por títulos como fez o Nico Rosberg. E eu acredito que trazer um piloto jovem como o Wehrlein que inclusive saiu do programa da Mercedes, está saindo do programa da Mercedes, aliás, no fim deste ano, ou o próprio Esteban Ocon, eles poderiam trazer muito mais em termos de resultados, mas também haveria muito mais conflito, na minha visão, com o Hamilton, porque eu acredito que nenhum dos dois jovens talentos, tanto o Wehrlein quanto o Esteban Ocon, eles não se sujeitariam ao papel passivo que o Bottas vem se sujeitando há algum tempo. Isso ficou ainda mais claro no GP da Rússia desse último domingo. Até por serem jovens, os dois têm aquele ímpeto, aquela vontade de conquistar o título mundial de Fórmula 1. Eu tenho certeza que nenhum dos dois atuaria no mesmo papel, no caso do finlandês, e abriria a passagem para o Hamilton e permitir uma vitória, como aconteceu lá no Parque Olímpico. Então, a mudança na filosofia da Mercedes, teoricamente de igualdade, a gente vê que é meio balela, meio papo furado.
depois de tudo que aconteceu ontem, né? A equipe toda trabalhando para o Hamilton de uma forma desnecessária, porque a diferença em relação ao Vettel, em termos de pontuação, é muito grande mesmo. Então é questão de tempo. Eu até me arrisco a dizer que o Hamilton vai ser novamente campeão no GP do México. Então, coisa aí desse mês agora de outubro, para ele confirmar a conquista do pentacampeonato, de modo que a manobra, essa ordem de equipe pedir para o Bottas praticamente estacionar o carro para o Hamilton passar, foi desnecessária, como a gente vem falando há alguns vídeos aí no GP às 10. E eu acredito, reiterando, que com um piloto mais jovem ali atuando ao lado do Hamilton, como o Ocon ou o Verlaine, tal situação não aconteceria pelo ímpeto que os dois têm de serem vencedores, de conquistar o título mundial. E acredito que os dois teriam uma postura mais parecida com a que o Nico Rosberg teve, sobretudo nesses últimos anos de Mercedes ao lado do Hamilton. Então, por isso que se justifica a escolha da Mercedes pela passividade do Bottas, pelo conservadorismo do Bottas, que é um piloto mediano, piloto razoável, né? Mas não é um potencial campeão do mundo como pode ainda ser o Esteban Ocon e o Verlaine também. Os dois têm muito talento, só que os dois, pelas escolhas da própria Mercedes, é irônico isso, né? Os dois foram apadrinhados da Mercedes, chegaram até a Fórmula 1 pela Mercedes, só que não tiveram nenhuma chance de subir à equipe principal. Aí a gente entende muito porquê. Nada que tire os méritos do Hamilton, que é espetacular, é um piloto extra classe que está muito acima do nível dos demais, mas agora com a equipe toda para ele, não tem a menor resistência do seu companheiro de equipe. Lembra um pouco a situação que o próprio Hamilton viveu em 2007 na McLaren, ele chegando como rookie, como estreante, e teve ao seu lado o Fernando Alonso, e foi uma das grandes rivalidades, na minha visão a maior rivalidade deste século na Fórmula 1, e houve uma verdadeira guerra nos bastidores ali da McLaren, que culminou com a saída do Fernando Alonso ao fim daquele ano, e o Hamilton ficou e aí partiu para ser campeão no outro ano e tudo mais. Eu acredito que a Mercedes não quer tornar seus boxes novamente um cenário de guerra, como foi o da McLaren, como foi o da própria Mercedes em tempos recentes, aí em 2015 e 2016, com esse embate entre o Hamilton e o Rosberg. Daí por isso a opção pelo Bottas em relação a dois jovens talentosos pilotos que têm capacidade para entregar muito mais em termos de resultados, mas que tem essa opção, né? O Toto Wolff optou por seguir com uma equipe mais conservadora e focada em cima de um piloto, enquanto o outro ajuda a somar pontos para o Mundial de Construtores. É isso, gente. Semana aí bem importante para o nosso Brasil. Semana de eleições aí no domingo. Tem o GP, claro, tem o GP do Japão de Fórmula 1, mas para nós aqui do Brasil a gente tem um importante dever a cumprir nesse próximo domingo. E é isso, gente. Vamos votar consciente, dizer não a todo tipo de preconceito, dizer não ao racismo, dizer não ao ódio, dizer não à intolerância e sim ao amor, a um Brasil melhor. É o que eu desejo por esse nosso futuro. Valeu, gente. Bom dia, boa semana. Valeu demais. Saudações.